Ao orar a Deus e pedir ao Senhor uma palavra para poder compartilhar com os irmãos, o Espírito Santo colocou em meu coração esta mensagem, falar sobre oração. Nós estamos aqui em mais um Mergulhados na Presença. E mergulhar na presença de Deus através da oração, através da adoração. E mergulharemos na presença de Deus em oração nesta noite, mergulhados na presença. Eu sei que os irmãos que estão neste momento acompanhando esta transmissão estão mergulhando na presença de Deus. É momento de orarmos, é momento de clamarmos. E quando falamos sobre oração, é o momento em que nós temos a oportunidade de estarmos próximos de Deus. Porque através da oração se estabelece um contato com Deus, através do diálogo, da ação verbal. No entanto, também a oração nos conduz à presença de Deus através do nosso sentimento. Do sentimento que está em nós, que está em nosso coração. Então, nesta noite, além de clamar, além de falar com Deus, permita que o teu coração, que o amor que há no teu coração, que o sentimento mais belo que há em ti, possa nesse momento estar diante de Deus e você possa falar com Ele através da oração. Através do que você está sentindo, porque Deus te conhece e Deus sabe como você está, como está o teu coração, como está a tua alma. Então permita que o Espírito de Deus, que o Espírito Santo toque na tua alma. Permita que o Espírito Santo de Deus toque no teu coração nesta noite. Seja tocado pelo Espírito Santo de Deus nesta noite, em nome de Jesus. E quando falamos sobre oração, esse momento tão particular, esse momento tão especial entre nós e Deus. Nós lemos um texto no Evangelho de Lucas, em que um dos discípulos de Jesus o procura e faz um pedido a ele: ensina-nos a orar, assim como João ensinava aos seus discípulos. Ensina-nos a orar. Gostaria de falar aos irmãos sobre a oração com eficácia, uma oração com propósito, não orar por orar, mas orar com propósito, uma oração eficaz. E aqui nesta noite nós estaremos falando sobre oração e tendo Jesus como o maior exemplo de que é necessário orar. Os evangelistas Mateus, Lucas, Marcos, Lucas e João, eles descrevem a trajetória de Jesus, o ministério de Jesus. Mas cada um em suas particularidades. Alguns descrevem os mesmos fatos, ou relata os mesmos acontecimentos, outros alguns acontecimentos em particular. E por volta do ano 50 depois de Cristo, se inicia a organização dos evangelhos. Quando Marcos começa a escrever o seu evangelho a partir do ano 50. E Mateus, Lucas e João, Mateus e Lucas a partir do ano 60 depois de Cristo, e João começa a escrever por volta do ano 80, tanto o evangelho quanto as suas cartas, as 3 cartas, e por volta do ano 90 depois de Cristo, o livro de Apocalipse. Mas falando sobre os evangelhos, sobre a oração, esta oração que Jesus ensina, descrita por Lucas,
O Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 9, Mateus também fala sobre esta oração. A maneira de orar. Como orar. E quando ele fala sobre a oração, nós podemos observar alguns princípios sobre a oração. Uma oração eficaz. Uma oração com propósito. Tanto Lucas, no capítulo 11, que nós lemos a partir do versículo 1, quanto Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo número 9, falando sobre a oração. Só que Mateus, ele fala sobre a oração dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então ambos os evangelistas, quando falam sobre esta oração, nos mostra que a oração precisa ser, ou precisa ter, um processo de adoração. Então em Lucas e Mateus, Jesus descreve ou ensina os seus discípulos a orar, dizendo para eles: é necessário que o Pai seja adorado. É necessário que Deus seja adorado. Porque eles declaram: Pai nosso que está no céu. É o momento em que Deus é adorado. É o momento em que nós adoramos a Deus. Então vamos entrar em oração nesta noite. Mas vamos entrar em oração começando a adorar a Deus. Começando a louvar ao Senhor. Porque assim como os anjos adoram a Deus, assim também nós aqui na terra nós podemos adorá-lo. Assim como os anjos dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor, nós também aqui na terra, neste tempo de crise, neste tempo difícil, nós também declaramos: Santo, Santo, Santo é o Senhor nosso Deus. Você que está em casa, erga tuas mãos aos céus nesta hora e comece a adorar, e comece a exaltar a Deus, porque Ele é santo. E importa que nós o adoremos em espírito, em verdade, e venhamos a reconhecer o seu senhorio, a sua santidade. Te adoramos, Senhor, nesta noite. Aleluia. Xarabacancho, rabassuri, andarabacaxi. Quando nós entramos na presença de Deus com adoração, quando nós entramos na presença de Deus declarando: Senhor, eu estou entrando na tua presença, mas o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Rei, é o meu Senhor. Nós não entramos na oração, iniciamos a oração pedindo algo a Deus. Nós iniciamos a oração adorando a Ele e reconhecendo que Ele é Deus, e reconhecendo que Ele é Senhor, que Ele é Rei. Nós entramos na oração, após adorarmos a Deus, nós passamos a reconhecer o seu senhorio e nos colocamos sob a sua submissão. Ao nos colocarmos sob a sua submissão, nós estamos reconhecendo a autoridade de Deus, a majestade de Deus. Nós somos submissos a Deus. Nós estamos falando sobre um processo de oração. De como iniciar uma oração. Uma oração com adoração. Uma oração com submissão. Essa oração do Pai Nosso, ou oração dominical, como alguns chamam, é uma oração em que Jesus ensina esses princípios, não que seja aquela oração para ser copiada e só ser orado desta maneira, com estas palavras. Mas Jesus está mostrando a maneira como eles deveriam orar. Jesus estava ensinando-os a orar. E nós também precisamos aprender de Cristo a orar. Porque às vezes nós entramos na presença de Deus em oração. Sei que nós passamos por muitas adversidades. Muitas são as provações, muitas são as lutas. E às vezes
nós estamos com a mente tão cheia, o coração tão carregado, a alma tão carregada, que entramos na presença de Deus e esquecemos esses princípios e começamos a fazer as nossas petições. Quando nós começamos a fazer as petições, mas nós já adoramos, nós já nos colocamos submissos a Ele, já declaramos que Ele sim é Deus. Aí nós começamos a pedir. Jesus vai ensinar na oração: dá-nos o pão de cada dia. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, perdoa as nossas dívidas. É o momento de fazer as petições. E eles começam a entender isto. Só que esta oração, no momento em que se faz as petições a Deus, eu te convido nesta noite a entrar na presença de Deus e começar a pedir a Ele. Você já adorou? Você já declarou que Ele é Senhor, que Ele é Deus, que Ele é Rei? Comece a pedir a Deus aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Comece a pedir a Ele nesta noite, mas peça com fé. Eu estou falando sobre uma oração com propósito, uma oração em que haja efeito, uma oração que tenha efeito. Peça a Deus nesse momento. Eu não sei o que você está pedindo, mas Deus sabe. Porque Deus sabe tanto aquilo que você se expressa verbalmente, como Deus sabe o que está no seu coração. Mas comece a pedir a Deus nesta noite. Comece a fazer as suas petições. Interessante que quando nós fazemos as nossas petições, os nossos pedidos a Deus, é que as nossas petições, elas começam na apresentação daquilo que nós precisamos, das nossas necessidades, das causas que envolvem a nossa vida, o nosso lar, o nosso trabalho, todo o nosso contexto de vida. Agora é interessante que quando Jesus ensina a oração, Ele também ensina que no momento em que nós pedimos, a oração pode também ter um caráter intercessório. A oração, ela pode ser intercessória, ou ela precisa ser também intercessória. Talvez alguém está precisando de uma oração, e você vai orar por ele. Deus está nesta noite falando a corações. Tem pessoas que estão nos ouvindo neste momento, que Deus está falando no teu coração. Ore por alguém. Deus já colocou no seu coração uma pessoa para você orar, uma causa específica para você orar. Ore. A oração intercessória. Jesus nos ensina que nós precisamos interceder. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Eu oro por mim, mas oro pelo outro. E nesta oração também Jesus mostra ou nos ensina que é necessário entendermos que precisamos do perdão de Deus, mas também precisamos perdoar. Se alguém que você precisa perdoar, perdoa. Porque você precisa que Deus te perdoe. E alguém precisa do teu perdão. Abra o seu coração para que este sentimento de perdoar possa ser real na sua vida. Libere perdão. Na oração intercessória, é um momento de oração em que nós pedimos para nós, mas pedimos para o outro. E no momento que nós pedimos para o outro, aqui nos é revelado que precisamos de perdão e precisamos perdoar. E a oração, ela conclui com a adoração. Ela se inicia com a adoração e conclui com a adoração. Uma oração eficaz, uma oração com propósito, uma oração
que tem efeito. E a tua oração, ela tem efeito na terra, mas a tua oração tem efeito no céu, porque no céu está o trono de Deus, e a sua oração chega até o trono do Senhor, e Deus ouve a tua oração, e Deus responde a sua oração. Uma oração, sobretudo, precisa ser realizada com fé e com confiança. Uma oração precisa ser realizada com humildade e com simplicidade. Uma oração precisa ser realizada com a consciência que nós somos pecadores, mas hoje remidos pelo poder do sangue de Cristo Jesus. A verdadeira oração com eficácia, com propósito, ela precisa ser uma oração em que haja santidade. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Uma oração não precisa ou não deve haver hipocrisia, porque em Mateus capítulo 6, antes de Jesus ensinar a oração, Jesus fala sobre os hipócritas, que oravam para que as pessoas ouvissem orar, ou ouvissem a sua oração. Oravam em pé nas praças, oravam nas sinagogas, mas oravam não a Deus, oravam aos homens, para serem galardoados pelos homens. É quando Jesus orienta para que entrassem em sua casa e orassem ao Pai em secreto, porque o Pai que estava ouvindo em secreto iria responder a oração. Ore a Deus, porque Deus, ele te ouve. Jesus tinha uma vida de oração. Falamos sobre alguns princípios de uma oração eficaz. Uma oração com propósito. Uma oração onde há efeito. Uma oração de um milagre realizado. Uma oração onde a cura acontece. Ao concluir esta mensagem, nós vamos orar. E eu creio que Deus vai fazer milagre na tua vida. O milagre vai acontecer na tua casa. E Jesus, um exemplo de oração, porque quando os seus discípulos ou o discípulo o procura e diz, ensina-nos a orar, é porque eles tinham em Jesus um exemplo de oração. Eles tinham em Jesus um homem de oração, alguém que orava. Então por isso eles pediam a Jesus, nos ensina a orar. Nós queremos aprender a orar. Eles andavam com Jesus, estavam com Jesus, mas eles sentiam a necessidade de aprender a falar com Deus. E Jesus começa a lhes ensinar. Mas Jesus, quando ensina a eles a orarem, Jesus também mostra o ensinamento através da sua vida, uma vida de oração. A nossa vida não pode consistir apenas em palavras. A nossa vida também precisa consistir em ações, atitudes que gerem um testemunho para que alguém olhe para nós e sinta desejo de seguir aquele exemplo. Como está o teu testemunho de vida cristã? Como alguém olha para você? De que maneira você representa o reino de Deus aqui na terra? Ou de que maneira nós estamos representando o reino de Deus aqui na terra? De que maneira as pessoas estão nos olhando? Será que alguém deseja ser como nós? Será que alguém deseja seguir o nosso exemplo? É momento de refletir. Olharam para Jesus e disseram, ensina-nos a orar. Porque eles viam em Jesus um homem de oração. Porque eles viam Jesus orar, e Jesus orava. Quando estava lendo sobre oração e sobre a vida de Jesus como sendo um homem de oração, quando Jesus, antecedendo a sua morte na cruz, quando ele está em Jerusalém, os evangelhos descrevem este momento. O evangelista Mateus
dentro dos 28 capítulos do seu livro, ele começa a ensinar, começa a descrever, a partir do capítulo 26, entre o capítulo 26 e o capítulo 27 do seu evangelho, sobre as últimas horas, os últimos dias de Jesus. O evangelista Marcos, a partir do capítulo número 13, dentro dos seus 16 capítulos, entre o capítulo 13, o capítulo 14 e o capítulo 15, também começa a falar dos últimos dias, das últimas horas de Jesus na terra. Evangelista Lucas, os 24 capítulos, no final, no capítulo 22, entre o capítulo 23, ele também começa a falar sobre Jesus. E João, nos capítulos 18, capítulo 19, dos 21 capítulos, começa a falar sobre os últimos dias, os últimos momentos de Jesus antes da crucificação. E quando o evangelista Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo número 39, ele fala sobre Jesus saindo da Santa Ceia e indo ao Getsemane, como ele ia de costume, era costume dele ir ao Getsemane. Só que quando Jesus ia ao Getsemane, ele ia orar. E os seus discípulos já sabiam que ele iria orar. Ele iria orar ao Pai. Que quando Jesus chega no Getsemane, ele começa a orar. Ele diz aos seus discípulos para que eles ficassem em um determinado lugar, que ele iria orar. Mas Jesus orienta-os a orar, para que eles orassem, para não caírem em tentação. E ele vai orar a uma certa distância. E quando ele está orando, interessante, quando eu estava lendo sobre oração, eu pude entender que Jesus era um homem de oração em toda a sua vida. Mas eu pude entender que nos momentos que antecediam o Calvário, ele estava orando. No momento em que ele iria ser preso, no momento que ele iria ser direcionado ao Calvário, ele iria ser condenado, Jesus estava orando. E ele começa a orar a Deus. E na oração, Jesus, angustiado, ele disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas naquele momento Jesus, ele observa o que ele havia ensinado aos seus discípulos, mas ele diz: todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. É o momento que Jesus diz: eu estou submisso, Pai, à tua vontade, eu sou submisso ao teu querer, eu estou aqui para cumprir o propósito que o Senhor tem determinado para mim. E ele começa a orar intensamente. Um anjo vem para lhe consolar, porque o seu suor começa a converter-se em gotas de sangue e cair sobre a terra. Eu quero vos dizer nesta noite que antes do Calvário, o sangue de Jesus começou a cair no Getsemane, em oração, em angústia, por mim e por você. Aleluia! E ele se colocou diante do Pai, submisso ao Pai, porque ele sabia que nós precisávamos ser alcançados pelo poder, pela graça do seu evangelho, e que a cruz que eu esperava era porque haveria libertação para nós. E ele começa esse processo orando. E quando ele se levanta da oração, ele encontra os seus discípulos dormindo, e ele os acorda e chama a atenção deles, porque eles não estavam orando, eles estavam dormindo. Não durma. Não fique desapercebido com as coisas que estão acontecendo ao teu redor. Não vamos ficar fazendo de conta que nada estará acontecendo. O que está acontecendo hoje, por exemplo, é algo muito sério.
Jesus está voltando. Quando a igreja, as pessoas ficam aflitas, porque o vírus, o coronavírus está atacando toda a terra. Muitos cristãos ficam preocupados, alguns até jogam a culpa sobre Deus, e diz que é Deus que está mandando. Irmãos, o que está acontecendo é Jesus dizendo que Ele está voltando. A igreja vai passar por momentos difíceis, nós vamos passar por momentos difíceis. Jesus disse: em mim tereis paz, no mundo tereis aflições, aflições virão, mas nós venceremos em nome de Jesus. Assim como o sangue foi aspargido sobre os umbrais das portas da casa do povo de Israel no Egito, quando no capítulo 12 de Êxodo, quando Deus chama Moisés e orienta Moisés acerca da Páscoa, para que eles fizessem a Páscoa, celebrassem a Páscoa, e naquela noite o anjo da morte passaria sobre o Egito, mas aonde houvesse a marca do sangue, o anjo passaria por cima, não entraria na casa, não haveria morte na casa, aleluia, só haveria morte aonde não houvesse o sinal do sangue. Eu quero te dizer nesta noite, creia no poder do nome de Jesus, creia no poder do sangue de Jesus. Você é lavado, remido pelo poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é sinal de Deus na tua vida. Deus vai te guardar, Deus vai te proteger. O sangue de Jesus é o sinal de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Não é momento de termos medo, é momento de nos prostrarmos diante de Deus e dizer: Senhor, ora vem, Senhor Jesus. É momento de dizermos: estamos passando por aflições, mas o Senhor é conosco, o Senhor vai nos dar a vitória. Deus vai te dar a vitória. Tudo isso vai passar, mas a tua fé vai estar intacta. Você vai permanecer firme diante de Deus. E Jesus, ao sair do Getsêmani, ali ele foi preso e foi direcionado para ser crucificado. E quando Jesus é direcionado para ser crucificado, quando ele sofre a condenação, quando ele é chicoteado com chicotes romanos, em que na sua ponta havia pedaços de ossos, pequenas bolas de chumbo, para que quando o batessem, a carne fosse machucada e os ossos rasgassem a sua carne. Quando ele recebe a coroa de espinhos sobre a sua cabeça, e o seu sangue se esvai com as perfurações no seu couro cabeludo, o sangue se esvai sobre o seu corpo com as chicotadas. E ele é levado pelas ruas de Jerusalém até o Calvário. Ali estava um homem que se apresentou diante de Deus, o Filho de Deus, mas naquele momento levando sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Assim disse o profeta Isaías. Quando Jesus ele é crucificado, ele ora. Mateus 27, 46 e Marcos 15, 34, ele diz o momento em que Jesus passou um período de solidão. Quando ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus recita naquele momento o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus ora na cruz. Mas Jesus também na cruz, ele faz uma outra oração. Lucas 23, no versículo 34, Jesus diz: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E Jesus continua orando. E ele conclui a obra do Calvário com uma oração. João capítulo 19, versículo número 30, Jesus diz: está consumado. Lucas 23, 46, ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Assim como Jesus orava, lhe convido neste momento a fazermos uma oração, a orarmos, e que a sua oração seja uma oração eficaz, uma oração com propósito, uma oração com resposta. Ore comigo neste momento.
Eterno Deus, soberano e querido Pai, nós oramos, nos apresentamos diante do Senhor,